Recentemente, a Kelly Key e a Suzana Freitas comentaram sobre o fato da Suzana ter postado uma foto com Mico Freitas de Dia dos Pais. Os sites de fofoca e blogs comentaram que a Suzana teria passado o Dia dos Pais com o padrasto. E a Kelly Key e a Suzana falaram sobre o assunto no Stories, informando que o Mico não seria mais padrasto, mas oficialmente pai. Fui marcada em diversas postagens de IGs de fofoca me pedindo explicação sobre o assunto, pois gerou muita discussão sobre se isso seria possível, se o latino teria sido excluído como pai para que o Mico registrasse, e muitos entenderam que ela apenas ganhou o sobrenome do padrasto. Então eu resolvi falar tudo sobre o tema aqui. O seu marido ou companheiro te ajuda a criar seu filho com amor, carinho e respeito e trata como se fosse filho dele também? Seu filho também reconhece o padrasto como pai? Se você tem interesse de ter o seu marido ou companheiro como pai do seu filho, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como é possível. Olá, eu sou Brenda Viana do Advogada de Família e nesse vídeo eu vou falar sobre paternidade socioafetiva e inclusive te ensinar a passo de como incluir mais de um pai na certidão de nascimento do seu filho. Você já ouviu o termo paternidade ou maternidade socioafetiva? Atualmente, entendemos que a base da família é o afeto. Então, o privilégio do vínculo sanguíneo não reina mais sozinho. Se você me acompanha e assiste as minhas lives, já deve ter escutado eu dizer que sangue não constrói o amor. Se fosse o amor naturalmente construído pelo sangue, a gente não teria o abandono afetivo, bem como não teríamos notícias de pai ou mães que maltratam seus filhos, de filhos que abandonam seus pais na velhice, nem casos como de Isabela Nardoni e Suzane von Richthofen. O que constrói o amor é a afetividade e isso é construído no dia a dia. Não adianta aparecer um único dia no ano e ter um dia incrível, como se tenha cuidado, intimidade, afeição, sentimentos próprios do amor. É necessário frequência e constância. Amor é participar da vida do filho, acompanhar na escola, estabelecer limites, levar ao médico quando adoece, auxiliar e a orientar a tomar decisões, enfim, é muito mais do que lazer. Você com certeza já ouviu a frase pai é quem cria, não é mesmo? Pois é, observando isso, o judiciário há algum tempo vem concedendo às famílias que assim desejam autorização de incluir o nome de mais de um pai no registro da criança, fazendo valer o ditado popular de que pai é quem cria. Seguindo esse movimento, em novembro de 2017, o CNJ, através do provimento 63, regulamentou a possibilidade do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva ser realizada em cartório, sem necessidade de autorização judicial. Então, hoje, se você preencher alguns requisitos, você consegue incluir o nome do pai de criação no registro da criança no campo de filiação como pai. Sim, podemos ter até 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento. Então vamos aos pontos importantes. Quem pode requerer a paternidade ou maternidade socioafetiva? Qualquer pessoa que não seja irmão ou ascendente da criança, ou seja, não pode ser avô ou avó, por exemplo. Tem que ser maior de 18 anos e não precisa estar casado com você, independente do estado civil, tá? Não precisa estar casado ou viver em união estável com você. Precisa ser pelo menos 16 anos mais velho que a criança, ou seja, o tio que assumiu o papel de pai, o amigo que sempre tratou o seu filho como filho dele, além, claro, do padrasto e da madrasta que tem seus enteados como filhos. Quais são os impedimentos para requerer a paternidade socioafetiva? Processo judicial com pedido de adoção ou reconhecimento de paternidade. Você tem que declarar que não existe processo versando sobre esse assunto para poder fazer o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Mas vale lembrar que o fato de registrar como pai socioafetivo não impede que se ajuize um processo posteriormente a fim de esclarecer a verdade biológica. O que fazer para incluir o nome do pai ou mãe socioafetivo na certidão de nascimento da criança? Passo 1. Como todo procedimento em cartório, é necessário que todos os envolvidos estejam de acordo. Então, o pai e a mãe biológica e o pai ou mãe socioafetivo devem concordar em incluir o nome do pai ou mãe socioafetivo. Se o filho for maior de 12 anos, ele também precisa concordar. Passo 2. Preencher o termo de reconhecimento de paternidade socioafetiva que consta qualificação completa do pai socioafetivo, dados para identificação induvidosa do filho e declarações, informando que reconhece o filho socioafetivo, que não possui processo judicial em andamento que vise reconhecimento de paternidade ou adoção, que é
mais velho que o filho a ser reconhecido pelo menos 16 anos, que não tem vínculo de parentesco, de ascendente ou é irmão de quem pretende reconhecer como filho socioafetivo, que tem ciência de que o filho socioafetivo passará a ter todos os direitos, inclusive os sucessórios, e que não haverá qualquer distinção entre filhos biológicos, socioafetivos e adotados, e que tem ciência de que o ato é irrevogável. Todos os documentos e o termo de reconhecimento formam um processo que será analisado pelo registrador. Passo 3. Dentro do prazo estabelecido pelo cartório, estando tudo de acordo, o nome do pai ou da mãe socioafetiva será incluído em certidão de nascimento no campo filiação, constando inclusive os avós socioafetivos no campo de avós. Para fazer esse vídeo, eu conversei com a minha amiga doutora Miriam Mendes, que teve um caso na prática e ela me informou que em uma semana a cliente dela conseguiu a certidão de nascimento do filho, já contendo os dados do pai socioafetivo. Por se tratar de um assunto bem novo, existem várias dúvidas sobre o tema e eu pedi para que vocês deixassem nos stories do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é Advogada de Família. Lá é um canal onde temos uma interação bem próxima e trago dicas práticas, realizo lives sobre diversos assuntos, então não deixe de me acompanhar por lá, tá? Visando trazer um conteúdo informativo bem completo, eu trago algumas questões sobre as dúvidas que vocês deixaram sobre o tema. O pai biológico não deixa de ser pai e não perde qualquer direito ou dever em relação ao filho. Por isso, ele continua tendo obrigação alimentar, continua tendo direito à convivência. Se morrer, o filho continua herdando dele. Enfim, ele só divide essa obrigação não só com a mãe, como era normalmente, mas também com o pai socioafetivo. No caso da Suzana Freitas, o latino continua sendo pai dela, constando em certidão de nascimento normalmente. Porém, ela agora tem dois pais, o latino e o mico. A paternidade ou maternidade socioafetiva gera obrigações legais. Não existe qualquer diferença entre o filho biológico, adotado ou socioafetivo, o que quer dizer que todos os direitos e obrigações que existem para com um filho biológico se estende ao filho socioafetivo. Assim, gera obrigação alimentar tanto do pai e mãe socioafetivo para com o filho, bem como do filho socioafetivo para com esses pais. Logo, caso esses pais envelheçam e necessitem de ajuda financeira, o filho socioafetivo terá de ajudar. Assim como se o filho socioafetivo precisar de pensão alimentícia, o pai socioafetivo também terá de pagar. O filho socioafetivo tem direitos sucessórios tanto do pai biológico quanto do pai socioafetivo. Assim, ele herda dos dois pais. E a gente não gosta muito de pensar no caminho inverso, porque o natural é que os pais morram antes dos filhos. Mas caso esse filho venha a óbito, tanto o pai biológico quanto o pai socioafetivo são herdeiros legítimos. A criança não precisa ter 12 anos de idade para que possa ser reconhecida a paternidade socioafetiva. A partir dos 12 anos, essa criança precisa concordar junto com os pais biológicos e com o pai socioafetivo. Antes dos 12 anos, basta que os pais biológicos e os pais socioafetivos concordem para que a paternidade socioafetiva possa ser reconhecida em cartório. Brenda, e se o pai biológico não concorda em incluir o pai socioafetivo? Aí não tem como ser realizado em cartório. É necessário que se recorra ao judiciário para que o juiz possa reconhecer essa paternidade socioafetiva. Pelas informações que a Kelly Key deu em seus stories, parece que foi o que aconteceu no caso dela. No meu entender, mesmo que o filho seja maior de idade, o pai biológico precisa concordar com o reconhecimento da paternidade socioafetiva para que ela possa ser feita em cartório. Pois o provimento, ele traz apenas que a partir dos 12 anos o filho precisa concordar também, sendo vago quanto a como proceder quando o filho completa 18 anos. A coleta da anuência, tanto do pai quanto da mãe e do filho de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro. Eu disponibilizei aqui no link abaixo, que consta na minha biografia do Instagram também e lá no Facebook, um modelo de termo de reconhecimento de paternidade socioafetiva que eu pedi para a doutora Miriam Mendes. Então, caso você tenha interesse, basta clicar no link que tem todo o material que eu disponibilizo de forma gratuita e procurar por termo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. E se você ainda tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe os comentários aqui embaixo do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e proveitoso para você. Não esqueça de compartilhar com alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, ok? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.